Isaías 48, 17, quem achou? Marcou na sua Bíblia? Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus. Atenção a isso. Que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu vou ler mais uma vez. Assim diz o Senhor. Esqueci de dizer que eu estou lendo na versão Almeida e atualizada, tá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar, em que deves seguir, em que deves prosseguir, em que deves caminhar. Ele ensina o que presta, o que é útil, e ensina o caminho a ser seguido. Amém? Guarde isso, porque é muito importante, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria começar hoje falando a respeito a promessa e o processo. É muito importante que saibamos, irmãos, que Deus, quando faz uma promessa, Ele não nos exime do processo a ser seguido, a ser vivenciado, até que essa promessa tenha o seu próprio cumprimento. Então Deus faz a promessa, mas até ela se concretizar na nossa vida, há um processo a ser seguido, há um processo a ser vivenciado, e muita gente ignora isso. Por essa razão é que alguns, quando estão em momentos de luta, de tribulação, de dificuldade, começam a achar que Deus não está vendo, começa a entristecer a própria fé, começa a se desvincular da própria confiança, porque não percebe o processo. Meu irmão, minha irmã, tudo na vida tem processo. Tanto coisas boas quanto coisas ruins seguem processo. Você pode anotar isso? Tudo na vida segue processo. Se você quer aprender alguma coisa, existe um processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. Até coisas ruins, elas não são absorvidas de imediato. É um processo gradativo até você absorver aquilo. Então, a Bíblia é clara ao falar sobre o processo. Em Gênesis, no capítulo 28, verso 15, o Senhor Deus, Ele falou para Jacó, quando ele saía da casa do seu pai em direção a Padã Arã, em direção à casa de Labão, seu tio. Ele encontrou-se com Deus, Jacó encontrou-se com Deus no meio do caminho em um sonho. E Deus disse: eis que estou contigo, Gênesis 28, 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Olha a promessa. Eu vou com você, mas um dia você vai voltar para a sua terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado ou prometido. Deus disse: eu não te abandono, está aqui a promessa. Eu vou ser contigo, cada passo do seu caminho vou estar presente, não vou te abandonar, e um dia você retorna à sua terra. Mas a promessa, queridos, ele não exclui a dureza do processo. De novo, a promessa não exclui a dureza do processo. Nós poderíamos citar, por exemplo, Abraão. Ele teve uma longa trajetória, e nessa trajetória não foram só momentos fáceis. Houveram também momentos difíceis para Abraão. Houveram momentos onde ele se sentiu em perigo. Você lembra no capítulo 15, quando Deus falou para ele: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Isaac passou coisas semelhantes. Quem já leu a história dos patriarcas sabe que Isaac, ele teve uma luta com os vizinhos. Ele cavava um poço, e era difícil, irmãos, achar um lençol freático, achar ali água no meio de uma terra árida, não é fácil. E quando Isaac conseguia achar água em um poço, cavava e achava água, minava água para suas ovelhas, para o seu gado, os inimigos aproveitavam o momento que não tinha vigilância e entulhavam os poços. Pensa numa coisa que deve ser frustrante.
Difícil achar água. Quando você consegue, vem alguém e joga areia dentro, pedra dentro. Você vai ter que cavar em outro lugar ou recavar aquele ali. Ter que estar refazendo um trabalho que você já fez. Eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é refazer. Eu não me importo em gastar o tempo que for necessário, mas quando eu termino, eu quero estar terminado o negócio. Para mandar eu refazer, eu tenho problema. Você entende isso? É uma luta. Jacó, então, passou coisas terríveis. José, nós estamos lendo e vivendo, estudando a história de José na escola bíblica. Passou coisas tremendas também. Moisés, irmãos. Eu não sei se você sabe disso, mas Moisés passou no deserto. Quantos anos? 40 anos. Mas ele passou pelo deserto 3 vezes. Passou fugindo do Egito para Midian. Passou voltando de Midian de volta para o Egito. Passou de novo saindo do Egito, indo para Canaã. Passou coisas tremendas. E a gente poderia falar aqui de muitos heróis da fé que precisaram de um longo caminho e um duro processo que os levou até o amadurecimento. Por favor, diga para o seu irmão: amadurecimento requer trajetória. Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. A experiência não é obtida, irmãos, por Bluetooth, não, viu? Não tem como você, sabe, com Wi-Fi, experiência, não, é vivida. Amém? Você está entendendo? Mas o processo tem muitas coisas difíceis. Uma delas, eu chamo de o processo da espera. Repete. Não esfera, espera, de esperar. O processo da espera, irmãos, é complicado. Eu digo que confiar em Deus, assim mesmo, de entrega, de aliança, não é a parte mais difícil. Eu digo que a parte mais difícil é suportar a ansiedade e a aflição da espera. Esperar a bênção chegar que é complicado. Pergunta para o teu irmão: é fácil para tu? Para tu é fácil para ti? É? Quando Deus faz a promessa e você fica aguardando a promessa, é fácil para você? Há alguém aqui que tem problema com fila? Pastor, eu não gosto de fila. Tem alguém? Eu tenho, irmão. Eu tenho. Que coisa maravilhosa foi quando inventaram esse negócio digital. Que coisa maravilhosa. Eu odiava, eu trabalhei de office boy, irmão. Odiava ir no banco, certo? E quando eles inventaram aquele negocinho que parecia uma cobra, certo? Que você passava pela mesma pessoa umas 4 vezes, não era? Indo e voltando, sabe aquele negócio? Às vezes nem andava direito, dificuldade, mas a espera, ela é também necessária. Porque durante o tempo que nós esperamos, nós vamos aprendendo coisas. Mas ainda assim, essa espera não é indefinida. Eu vou precisar que você abra em Eclesiastes. Eu preciso que você marque esse texto, Eclesiastes 7:7. Eclesiastes, capítulo 7, verso 7. Eclesiastes, depois de Provérbios. Salmos, depois Provérbios, depois Eclesiastes. Então, mais ou menos no meio da Bíblia está Salmos. Se não tiver Salmos, está Isaías, está Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Antes de Cantares. Acharam? Capítulo 7, verso 7 diz: verdadeiramente que a opressão, defina para mim essa palavra, o que ela diz para você? Me ajudem, por favor. Pressão, o que mais? O que mais? Pressionar, o que mais? O que é opressão?
Pode ser. Mas diferente da pressão, a opressão, ela tem uma característica muito peculiar, muito própria. Tem uma especificidade muito importante. A opressão, ela gera tristeza, amargura. A pressão nem sempre. Tem pessoas que sob pressão trabalham até melhor. Por incrível que pareça. Para algumas pessoas a pressão ela não é limitante. É como um combustível. Quanto mais você pressiona, claro, tem um limite. Isso não é para todos, não é o tempo todo, mas para muita gente é. Ela não se importa trabalhar com tempo, prazo curto, né? Com tempo limitado. Ela funciona bem. Mas a opressão não fala necessariamente de uma responsabilidade a ser cumprida. A opressão fala muito mais daqui e daqui. A Bíblia diz, verdadeiramente, que a opressão faria endoidecer, enlouquecer, até quem? Até o sábio. Só a parte A do versículo. A opressão, ela é tão perigosa que ela pode fazer pessoas sábias se tornarem desvairadas, loucas. Por isso que a espera na promessa não é indefinida, irmãos. Às vezes o inimigo quer nos apresentar a promessa como algo distante, algo longínquo. A pessoa quase não consegue enxergar o cumprimento dessa promessa, mas é errado. Tem um tempo certo, e o tempo certo de Deus sempre é o melhor para nós. Claro que nós somos ansiosos. Claro que por natureza nós queremos tudo de uma vez, né? O mais rápido possível. Mas Deus não nos vai dar, eu já expliquei isso. Por que a bênção de Deus ela é gradativa? Qual o motivo da bênção do Senhor Deus ser gradativa? Porque nós vamos sendo preparados para administrá-la. Quantas pessoas se perdem se receberem um dinheiro grande de uma vez? Você conhece alguém? Conhece alguém? Meu irmão, o que mais tem são testemunhos de pessoas que ganharam em loteria, que ficaram milionárias e em um tempo absurdamente curto voltaram a não ter nada. E alguns deles voltaram a um estado pior do que tinham antes de ganhar. E por que isso acontece? Porque a pessoa não estava preparada para lidar com tanto dinheiro. A pessoa andava a pé, aí ganha na loteria, compra 10 carros. Não existe isso não? Sim. Sim. Não pensa. Não pensa. Enquanto as pessoas que lutaram para crescer, elas sabem que dinheiro não leva desaforo para casa. Tem que saber lidar direito com ele. Então, tem que ser as coisas organizadas, as coisas limitadas. Está me entendendo? Sim. Sim. Então, a bênção de Deus não é de vez, para que eu tenha condição de administrar. Para que eu tenha experiência o suficiente para saber como direcionar isso. Senão se perde, irmãos. Tem pessoas que dinheiro na mão, como diz o ditado, é vendaval. A pessoa nunca teve nada, vai querer comprar o quê? Um homem, uma Porsche, uma Harley Davidson. As mulheres, uma bolsa Louis Vuitton. Não é? Qual a diferença da bolsa Louis Vuitton da Louis Vuitton? Qual é a diferença? Claro, tem a qualidade, eu sei. Mas em linhas gerais, só a marca. Não estou dizendo que é a mesma e não estou exaltando a pirataria. Não entenda assim. Mas eu só estou dizendo que muitas vezes a diferença é pouca. Porque para que serve? Para colocar coisas? Ok. Mas é isso que muitas mulheres fazem com bolsa? É para isso que ela serve? Colocar coisas? É para quê? Para mostrar para as outras que tem. Daquela marca específica. Então a pessoa se perde com isso, se não tomar cuidado.
Por favor, irmãos, não entenda que eu sou a favor de miserabilidade. Não. Se você pode algo de um padrão melhor, sim. Tem coisas que vale mais a pena você gastar um pouquinho a mais e comprar uma coisa de uma qualidade um pouco melhor, porque vai durar mais. Coisas muito baratas, evidentemente, que vão se degradar muito mais rápido. Isso é evidente. Tá? Mas no meu modo de ver, uma camisa social de R$300 e uma camisa social de 3.500, eu não tenho dúvida. Eu vou na de 150. Mas pastor, você falou 300 é... 150 é o outro. Eu vou na mais em conta ainda. Ah, você tá me entendendo? Pra quê? Mas isso sou eu. Tem gente que não. Que ela só é feliz se for assim. Se tiver marcas por tudo que é canto do corpo. Né? Olha pra você, irmão aí. Pergunta, tu é assim? Só fica feliz com um monte de marca? Irmão, quem usou quichute, irmão? Quem usou conga? Nem liga com isso, meu filho. Tá no lucro. Amém? Deixa eu passar adiante, que tem gente com raiva de mim já. O processo da resistência à frustração. Atenção a isso. Em algumas mensagens eu estou frisando bastante isso, porque isso é deveras importante. Processo de resistência à frustração. Irmãos, existe uma coisa que tecnicamente é chamado de limiar da frustração. O limite, o limiar da frustração. O normal é que nós tenhamos um limiar de frustração elevado. O normal é que seja assim. Mas quando a pessoa está emocionalmente, psicologicamente, ou espiritualmente, ou até fisicamente debilitada, esse limiar tende a descer bastante. Então a pessoa se frustra com muita rapidez, com muita facilidade. Pastor, qual é o perigo disso? É que, como a vida do servo de Deus aqui na terra, ela é uma vida de luta. Nós não fomos enganados sobre isso. Jesus deixou isso muito bem claro, dizendo: não penseis que vim trazer paz à terra. Não pense não. Eu vim trazer o quê? Espada. Representa o quê? Luta. Nós teremos lutas. Para vencermos, precisamos lutar. Não vai ser dado de graça. A verdade é que as pessoas inteligentes sabem que não existe almoço de graça. Tudo tem um preço, irmãos. Tudo tem um preço. A pessoa que se ilude, por exemplo, chega no teu celular assim, olha, você foi sorteado. Aí, Nivaldo, você acaba de ganhar 50 mil reais. Mas para liberar o seu prêmio, você tem que enviar agora 150 para poder fazer. Aí a pessoa, ai meu Deus, eu ganhei. Não, tá aqui, ó, olha o site aqui. Vou clicar no site para ver. Olha, o site existe. Menino, olha, é tudo oficial, eu olhei. Aí vai e faz o depósito de 150. Vai receber o prêmio quando? Nunca. Nunca. Não existe isso, irmãos. As pessoas caem por causa da ganância, ou desespero, ou situação difícil. Mas a verdade é que na maioria das vezes é porque nós não suportamos a frustração. Que frustração, pastor? De ganhar pouco, de estar no momento de ajuste financeiro, ter que fechar a torneira para poder sanar alguma coisa. Momento de, querer aquilo com gana, com ênfase. Gana aqui não estou falando no sentido de, pejorativo não, uma coisa
maldosa, maliciosa, não. Eu estou falando de vontade mesmo, de conquistar, de vencer. Você quer, meu irmão. E não tem nada errado em você querer, e você deve querer mesmo. Mas tem um tempo determinado para isso. E às vezes o tempo que você tem agora é de ajuste. É de sentar o pé no chão e dizer, peraí, agora eu tenho que organizar minha vida. Mas não, a pessoa quer. E a Bíblia diz, aquele que se apressa em enriquecer, não ficará impune. A Bíblia já avisa isso, irmãos, que não presta atenção. O problema é ficar rico? Não. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, como alguns andam dizendo. Não é o dinheiro. O que é? O amor ao dinheiro. Se o dinheiro te domina, se ele se torna o seu Deus, a Bíblia chama de mamon. Ganância, o Deus da ganância, o Deus da, sabe, da ostentação, é outra situação. Mas o problema não é o dinheiro, o problema é a pouca resistência, o limiar muito baixo de frustração que a pessoa tem. Está me entendendo? É preciso ampliar, irmão, esse limiar de frustração. Jacó precisou disso para poder suportar a injustiça. Quem já teve ou tem patrão muito chato? Não está mostrando não, né, irmãos? Não está não, né? Está mostrando só eu, né? Pronto, então você está livre, pode falar. Quem teve ou tem patrão muito chato? Levanta a mão. Pastor, misericórdia. Misericórdia. Pois é. Não está sendo gravado. Tá? Quem fala assim, meu Deus, me tira daqui, me leva para um lugar de paz. Amém. Jacó, irmãos, teve o seu salário mudado 10 vezes. Boa parte de nós não suportaria a terceira. Olha se suportasse a segunda. Se o acordo mudasse. E você percebesse que o acordo mudou para te prejudicar. Que o acordo mudou para deixar você numa situação mais difícil. Porque foi isso que ficou claro. Toda vez que Labão fazia um acordo e descumpria o acordo, aquilo era feito para quê? Para quê? Para prejudicar Jacó. Presta atenção. Prejudicar Jacó. Está entendendo? Então a pessoa não aguenta. Ela se angustia com o trabalho, porque muitas vezes o limiar de frustração da pessoa é muito baixo. Então qualquer coisa a pessoa se agonia. Não estou dizendo que em todo canto é assim, não. Tem lugares, irmãos, que é difícil. Tem lugares que só sabe como é quem está lá dentro passando. Tem lugares que só Jesus mesmo sufoca a pessoa, até adoece a pessoa. Certo? A síndrome de burnout é exatamente isso. Pessoas que adoecem por causa do trabalho. O trabalho faz ela adoecer psicologicamente. Existe isso também, não estou negando que exista. Mas estou dizendo que muitas pessoas, o problema nem é o lugar, o problema é ela. Seu limiar de frustração é muito baixo. E nós estamos treinando a nova geração também nisso. Quem já viu aqui crianças dentro de carro com tela na viagem? Já viu? Tela. Ou aquela tela na cabeceira, ou o tabletzinho. As crianças estão sendo treinadas a não ter frustração, irmãos. As novas gerações de pais, eles próprios não têm um limiar de frustração ajustado, não suportam o choro da criança, porque é lindo, irmão. Criança pequena, cadê o Davi? Cadê o Davi? Criança pequena é lindo. Tá aí o meu cunhado, levanta a mão aí, André. A esposa também, Juliana, levanta, Juliana. Minha outra cunhada, Dalila, tá ali. Ele tem um filhinho, meu cunhado, lindão, irmão. Fez a festa na minha cabeça. E eu aqui orando, dizendo assim, Senhor, já tem tão pouquinho que ele não puxa nada. Mas ele não estava puxando, estava só segurando, né? E uma babinha santa de vez em quando, ungindo, tá? Aí eu pensando comigo, eu brincando com ele, conversando com meu cunhado e lembrando, eu digo, é isso mesmo. Pequenininho assim é lindo, mas as pessoas querem só para botar no braço um pouquinho. Quando chora, devolve. Raras são as pessoas que o menino está chorando e pedir a mãe e o pai me dê aqui para ir acalentar. É pouco. Os pais é que vão ter que aprender a suportar a frustração de estar com o menino chorando. E se não tivesse limiar de frustração ajustado,
Desespera, irmão. Tem mãe que o menino chora, a mãe chora junto. Nunca viu, não? Sério? O menino chorando, a mãe também já fez de tudo. O que é que você quer, pelo amor de Deus? Aí começa a chorar também. Eu já vi o casal chorando com o menino, casal. E eu falei, meu Deus. Tá? Meu Deus. Teve um vídeo, depois eu vou mandar para vocês um videozinho. Tiago, o rapaz levou o filho para tomar vacina. Aí o menino chorando. Quando foca no pai, tá o pai chorando também. Porque o menino tá chorando. Meu Deus, esse povo. Olha aí. Isso é o limiar de frustração da pessoa baixíssimo. As crianças só vivem com tela. Aí você não consegue lidar com a situação, dá uma tela para a criança. E a criança fica lá com o celular, desde pequenininho. Desde pequenininho. Tá tão assim, ó. Tá? Se você procurar, você vai ver vídeos de bebês, irmãos, que sabem passar. Bebês, eu tô falando bebezinho mesmo, que não aguenta nem ficar sentado ainda, mas já sabe passar. Porque as pessoas põem a tela para a criança parar de chorar, porque não suporta. Pastor, tem que deixar chorar? Não, nem sempre, certo? Mas você sabia que tecnicamente, algumas vezes, a criança tem que chorar e se calar por si só? Para ela aprender frustração? Para ela aprender que o choro não é uma arma? Porque os bebês aprendem que o choro é uma arma, querido. Bem cedo eles aprendem isso. Se chora, troca a fralda dele. Se choram, dão comida para ele. Se choram, balança ele. Ele aprende isso ligeirinho. Mas ele tem que aprender também a frustração. Então ele quer uma coisa e você diz, não, não vai ter. Não vou dar. Tá bom, chega. Mas quem que suporta isso? Pergunta pro teu irmão, tu suporta? O menino chorando. 10 minutos, 15 minutos, tu suporta? Por favor, não estou ensinando a ser maldoso com criança. Não faça isso, não é o que eu estou dizendo. Não é deixar a criança com fome, não é deixar a criança suja. Não é impedir a criança de viver, certo? De ter contato com o chão, de ter a possibilidade de brincar. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando dos pais, de não suportarem segundos de choro, porque o seu limiar de frustração é muito baixo. Entende o que eu estou dizendo? Amém? E o seu limiar? Como é que é? Como é que é você quando as coisas não estão acontecendo como você quer? Como é que você fica? Ah, você é fácil. Você que está ao lado dessa pessoa, não diga não. Só olhe para essa pessoa aí, só olhe. Como é que essa pessoa é quando as coisas estão tudo diferente do que ela quer? Ela consegue seguir? Consegue continuar? Ou o primeiro sintoma é, olha aqui para mim, ó, a cara deste tamanho, que parece que vai engolir a lua inteirinha. Aí você pergunta, o que foi, fulano? Aí quando você escuta a resposta, irmão, até assusta. Ah, porque hoje a gente ia lanchar e não deu certo. Eu já atendi uma pessoa, irmãos, que entrou em crise. Entrou em crise. Porque foi fazer uma compra. E na hora não aprovou. Crise, surto psicótico. Chorar, gritar, espernear, e ter que ser contido por pessoal de segurança de shopping. Chamar SAMU, não sei se foi Tiago nesse dia, não sei. Chamar SAMU para poder levar para o hospital. E eu descobri que essa turma aí passa um perrengue para transportar essa turma em surto, porque muitos médicos não querem receber. Tem que estar virado no traque mesmo para poder receber. Se tiver mais ou menos, não quer receber. Aí faz o quê? Nem leva, nem traz, fica onde? É complicado. Tá? Como é que é o seu limiar de frustração? Como é que é você quando as coisas não estão do jeito que você quer? Quando você tem um sonho, quando você tem uma vontade, quando você tem um projeto, mas aquilo não está andando. Como é que você é? Você continua com a mesma fé? Ou você já se transforma e começa, sabe, a vazar aquilo para outras pessoas? A tratar pessoas que não fizeram mal nenhum a você mal? A ser grosseiro com pessoas que te amam? A ser estúpido com pessoas que te querem bem? O que você é quando você está frustrado? Isso é muito importante, irmãos. Isso fala muito sobre nós. Amém?
E às vezes é necessário esse tempo de luta para você aprender. Eu vou usar uma palavra pesada, eu espero que você não se ofenda. Por favor. Tá? Por favor. Mas tem que aprender a baixar a bola. E achar que não teremos tudo na hora que quisermos ter. Vamos ter. Mas não significa que vamos ter na hora que queremos. Amém? Diga graças a Deus. Outro processo do reconhecimento do valor. Agora eu queria que você, por favor, mexa com essa pessoa e pergunte para essa pessoa: quanto você vale? Qual é o seu valor? Eu não estou falando de valor monetário, tá, irmãos? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de valor pessoal. Quanto você vale? Há uma frase minha repetida a exaustão aqui na igreja. Eu digo: você nunca verá um tesouro chorando por quem o perdeu. Quem chora é quem perde. Mas você se reconhece como um tesouro? Você reconhece o seu valor? Ou você precisa que outros validem quem você é? Você precisa que outros confirmem o valor que você tem, porque você mesmo não consegue enxergar. Estão me entendendo? Sim? Estão com preguiça de falar? Anote uma coisa se der tempo. Se não der tempo, quando a mensagem sair no canal, você revê. Mas quem for rápido aí seria interessante. Seria bem importante que você anotasse. Há lugares onde você é tolerado, e há lugares onde você é celebrado. Onde você prefere estar? Repito, há lugares onde você é tolerado, suportam você lá, mas há lugares onde você é celebrado, onde a sua presença é celebrada. Onde você prefere estar? Se você é visto por eles, quem são eles, pastor? Não faço ideia. Se você é visto por eles como apenas mais um, descubra aqueles dos quais você é visto como sem igual. Porque há alguns que veem você como mais um. Tanto faz. Mas há pessoas que você é único, única. Mesmo com todos os seus defeitos. Por incrível que pareça. Amém? Se não te convidam, valorize a sua presença. Você ouviu isso? Se não te convidam, valorize a sua presença. Por que você fica chateado por pessoas que você nem se importa tanto não te convidarem? Mas que pode, teve um aniversário, não me chamaram. Chamaram todo mundo. Valorize a sua presença, dê valor à sua presença. Não dependa que outros validem sua presença. Não entenda isso como prepotência, orgulho, arrogância. Não é isso, irmãos. É você saber o valor que você tem. Amém? As pessoas não ligam para você. As pessoas não se importam com a sua presença. Então por que você se importa com isso? Por que você precisa que pessoas que não te valorizam, te valorizem? Por quê? Por quê? Você está me entendendo? Sim. Se não te dão ouvidos, valorize o seu silêncio. Repito. Se não te dão ouvidos, valorize o seu silêncio. Você sabia que ser psicólogo às vezes é chato? Porque por algum motivo as pessoas acham que eu estou o tempo todo querendo dar conselho. Sério. Colegas de trabalho, colegas de curso, irmãos da igreja, colegas pastores, as pessoas pensam que eu quero o tempo todo dar conselho. Eu não quero não, irmão. Quero não.
Pelo contrário, na maioria das vezes eu não quero dizer nada. Porque na maioria das vezes eu falo besteira. Repito, na maioria das vezes eu falo besteira. Se não tiver um propósito, se não tiver um assunto e for uma coisa espontânea, geralmente vai ser aquilo que eu gosto de falar. E aquilo que eu gosto de falar, as pessoas não gostam de ouvir. Exemplo, eu amo etimologia. Pergunta a minha esposa se ela já me pegou, me flagrou várias vezes assistindo videoaula de significado de palavras. Aí ela passa, eu noto, ela passa assim por trás de mim. A pessoa fica 1h30 assistindo a aula de significado de palavras. Eu gosto. Aí tá a roda de amigos. Ninguém tá falando nada, daquele constrangimento, aquele silêncio constrangedor. Aí alguém olha pra mim e fala assim. Aí eu falo, rapaz, você sabia o significado de... Irmão, demorei um tempão para descobrir que isso é chato. Eu não sabia, para mim as pessoas achavam legal como eu acho legal. Até eu descobri que não. As pessoas me chamavam de doido por trás. Sério, me chamavam de doido. Esquisito, estranho. É muito estranho, só falando. A frase específica que eu ouvi foi, só fala coisa viajada. Até eu descobri o que significava fala coisa viajada, no dia que eu descobri, eu falei, é isso. Então, vou valorizar o meu silêncio. Eu não estresso ninguém, ninguém me estressa. Ninguém. Porque eu também não estresso ninguém. Eu estava falando hoje para a esposa do meu cunhado, da minha cunhadinha caçula, que eu amo muito. Aí ela veio passar uns dias aqui. Quando o dia que ela foi embora, eu falei, já vai embora? Eu nem te vi direito. Ela falou, tu sobe lá pro teu quarto e não desce. Aí eu pensei assim, eu digo, é mesmo. Eu passei a maior parte do tempo, tá? Eu acho que o meu cunhado deve estar pensando a mesma coisa. Mas, meu irmão, eu sou assim. Certo? Recebo, tudo bem, fica à vontade. E vou fazer minhas coisas. Se não me entendem, que pena. Mas eu não faço por desprezo a ninguém, eu não faço por maldade a ninguém. É assim que eu sou. Então eu aprendi a valorizar o meu silêncio. Quer conselho? Peça. Que eu me sento com você. Aí sim, querido, depois que liga o modo psicólogo, já era. Minha atenção vai ser plena em cada detalhe da sua fala. Eu vou perceber até o que você não diz. Acredite, a gente percebe. E não é adivinhação, não. É porque você diz sem perceber que disse. Tá? Chama-se ato falho. A gente vai. Mas e com você, que não é psicólogo? Quantas vezes você quer dar um conselho para pessoas que não querem ouvir? E fica aquele clima chato, constrangedor, pesado. E eu não. Amém? Você pode segurar na mão do seu irmão e perguntar para essa pessoa, você consegue valorizar o seu silêncio? Consegue? Aquela coceirinha que dá na bendita, que ela fica lá dentro da boca assim, ó, doida para sair. Você fala, não. Quem pouco fala, pouco erra. Não. Ninguém me perguntou nada, não vou dizer nada. Simples assim. E tem gente que se angustia com isso, irmãos. Ei, olha aqui para mim, ó. Quem nunca aconteceu, sabe? Negócio lá, um tarrabufado no meio da família. Negócio pesado mesmo, sabe? Babado forte. Aí todo mundo sabia, menos você. Aí quando chega nos seus ouvidos, você fica, que pode. Todo mundo sabia, só eu que não sabia. E você saber resolve o quê?
Com o que é que nós ficamos frustrados, irmãos? É porque nós tínhamos a saída, tínhamos a solução e era só falar com a gente e o caso estava resolvido? Era isso? Nada. É só fofoca mesmo. Eu não quero estar de fora da fofoca da família, eu quero saber o que está acontecendo. Só isso. Mas muitas vezes saber só vai sujar seu coração. Muitas vezes saber só vai deixar sua mente preocupada. Você não pode resolver, você não pode fazer nada e ainda fica angustiado. Então se te contarem, se te pedirem ajuda, oferte, irmão. Se você não sabe o que dizer, fala assim, vou orar. Vou orar, não sei o que fazer não sei nem o que dizer. Menino, tô aqui bege. Não sei nem o que dizer. Mas eu vou orar e Deus vai me dar aqui uma palavra, eu vou falar para você. Se Ele não falar nada, a gente ora nós juntos. Você ora daí, eu oro de cá e dá certo. E Deus faz. Amém? Ou Deus só age se você agir. Não tem outro servo na face da terra que Deus possa usar para chegar com a resposta. Tem que ser você. Não, porque eu sou, pastor. Sou eu. Na minha família, profeta sou eu. Cuidado com isso. Às vezes é uma pura verdade. Às vezes na sua família só tem você servindo a Deus. E você é o único canal da verdade chegar para a sua família. Isso é verdade muitas vezes. Mas cuidado com isso. Para não se transformar em orgulho. Essa semana faleceu um grande homem de Deus chamado Jimmy Swaggart. Jimmy Lee Swaggart. Eu assistia Jimmy Swaggart todos os sábados pela manhã nos anos 80. Pequeno, eu assistia todo sábado a mensagem de Jimmy Swaggart, dublada em português. Um dia, Jimmy Swaggart, antes de pregar, ele disse: Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. No mesmo ano, ele foi flagrado saindo de um motel com uma prostituta. E acabou-se o grande ministério. Ele era o maior evangelista daquela época, irmãos. Comparado apenas com outro Billy Graham. Mas diferente de Billy Graham, Jimmy Swaggart ainda alcançava mais gente porque era o primeiro teleevangelista. Primeiro pastor que tinha programa diário de TV. Mas no dia que ele achou que Deus precisava dele, se colocou em risco. Temos que tomar cuidado com isso. Amém? Vamos adiante? Se não te perguntam, valorize as suas respostas. Ninguém te perguntou nada, irmão. Por que você fica atrás para tentar dizer? Valoriza. Às vezes você vai se livrar de problemas só porque ficou calado. Só porque não se meteu, só porque não falou na hora errada. Porque você sabe que a coisa certa, dita na hora e da forma errada, se torna uma coisa errada. Repito, a coisa certa. A coisa não está errada. O que você ia dizer era a coisa certa. Mas a hora não foi adequada. A forma não foi adequada. Vai ser visto como uma coisa errada. Você ainda vai ficar mal porque as pessoas vão retrucar como se você estivesse fazendo uma coisa ruim. Ninguém consegue medir intenção. Repete isso. Uma vez mais, ninguém consegue medir intenção. As pessoas só conseguem avaliar palavras e ações. Intenção é dentro de você, ninguém está vendo. Você pode ter uma boa intenção, mas não vai adiantar nada, que a pessoa não está interpretando assim. Ela não está interpretando como um conselho, ela está interpretando como uma intromissão. Está me entendendo? E isso é complicado. Se só te procuram para pedir alguma coisa, perceba quem te ama por quem você é. Porque tem pessoas que só te procuram para pedir alguma coisa. E tem pessoas que querem a sua presença por quem você é. Não estou interessado em nada seu. Nada, zero. Mas é a sua presença. Ela gosta de você. Ela ama você. Você está me entendendo? Vamos avante? O processo do fortalecimento das convicções. Em Eclesiastes 9:10, depois você abre. Diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme
as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, a hora de fazer é agora. Amém? Você tem que fortalecer suas convicções. Ah, pastor, mas, sei lá, as coisas estão indo mal, estão dando errado, não importa. Minhas convicções, eu vou lutar e vou fazer com todas as minhas forças. Pastor, mas onde eu estou não está legal, meu irmão. Pede a Deus, usa a sabedoria. Diga, Senhor, abre para mim outra porta. Abre para mim outra porta. Não está bem, não está legal, está ruim. Abre outra porta. Eu falei uma vez isso para uma pessoa, ficou com raiva de mim. Ah, pastor, está dizendo que eu tenho que ficar lá. Não estou dizendo que você tem que fazer nada. Sua vida é sua. Faça dela o que você bem quiser entender. Eu só estou dizendo para você que não é sábio você sair, pedir as contas, perder todos os seus direitos, depois ficar desempregado para ver se consegue outro. Consegue outro primeiro. Olha para a porta abrir primeiro. Por que Deus não pode fazer isso? Antes de você sair. Amém? Há casos e casos? Sim. Isso é verdade. O processo de percepção da realidade. Estamos encerrando. É preciso, irmãos, perceber quando estamos sendo influenciados por pensamentos e sentimentos ruins. Eu já expliquei isso aqui muitas vezes. Nenhum ser humano, reage às situações. Ninguém reage. Nós primeiro interpretamos as situações e reagimos à nossa interpretação. Você já conseguiu entender isso? Repito. Ninguém reage diretamente às situações. Ninguém. Nós primeiro analisamos a situação, interpretamos a situação e reagimos a essa interpretação. Mas, se a interpretação estiver errada, os pensamentos estarão errados, os sentimentos também. Exemplo. Vem cá, Juninho, Douglas, Daniel. Vem cá também, João. Rápido, meu filho? É para estar aqui já. No meu tempo, o pastor, quando dizia meu nome, já estava lá. Depois eu sabia o que era. Glória a Deus. Dá um exemplo aqui para os irmãos. Deixa eu ver quem é menos sensível. Deixa eu ver. Douglas, vai lá, Douglas. Fica ali na porta ali. Olha, fica aqui, bem aqui. Bem aqui. Olha a situação. Fala, Douglas. El bigodão. Aí ele fala assim para mim, pastor, não gosto dessas brincadeiras não. Essas coisas não gosto não. Não dou valor não. Se continuar com isso, a gente acaba a amizade. Tem pessoas que são assim. Elas não admitem qualquer brincadeira com qualquer pessoa. Tem que ter uma intimidade para poder brincar com ela. Ok? Fica aqui. Então nós ficamos acordados que isso não vai mais acontecer. Eu não vou chamar ele de El Bigodão. Nunca mais. Aí passei pelos meninos, rapaz, não sei o quê. Tá quente lá fora, o calor tá grande. O negócio tá, né? O negócio tá quente hoje, difícil, não sei o quê. Mas, rapaz, deixei o carro ali, rapaz, sabia que o carro, rapaz, saiu um negocinho de lado ali, rapaz. O que ele pode estar pensando? Do que estamos falando? Carro, tempo, não tem nada a ver. Mas a situação leva a crer. E a pessoa olha e fala assim, não, tenho certeza. Eles estavam olhando para mim. Obrigado, filhos. Será que isso pode acontecer, irmãos? De situações se encadearem e uma coisa parecer ser, mas não é? Ou não é possível acontecer isso? Claro que é. Mas como é que ele vai interpretar? Ele pode interpretar e dizer, pô, acabei de falar com o cara, irmão. Eu não gosto dessas brincadeiras, o cara vai ainda reúne mais gente para tirar onda comigo. E se ele pensa assim, como é que ele vai se sentir? Assim. Daqui a pouco ele pode criar um ódio de mim por uma coisa que não era, de fato, a totalidade da verdade. Está me entendendo, sim ou não? Então você tem que ter essa capacidade de analisar se você está ou não sendo influenciado por pensamentos ruins, porque pensamentos ruins influenciam sentimentos. Aliás, todo pensamento influencia sentimento. Eu queria que vocês anotassem esses textos aqui, que serão muito importantes. Esses são daqueles que é importante que você destaque na sua Bíblia. Importantíssimo.
em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Que texto poderoso, irmãos. Lamentações 3, do 17 ao 20. Esse texto é muito importante. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, aí Jeremias, aí Lamentações. Lamentações, capítulo 3, verso 17 ao verso 20. Diz assim, vou esperar os irmãos acharem. Eu nem tenho uma Aedes aegypti aqui na minha água. Não toma, né? Vai que, né? Lamentações 3, acharam? Diz o texto: afastou a paz de minha alma. Esqueci-me de quê? Do bem. Ó, quando a paz sai, nós esquecemos as coisas boas que Deus já fez. Então disse eu, Jeremias, né? Já pereceu a minha glória. Ou seja, minha alegria, meu brilho de viver, pereceu. Como também a minha, o quê? Esperança no Senhor. Amém? A minha esperança no Senhor. Verso 19. Lê para mim. Vocês lêem baixinho demais, irmãos. Pelo amor de Deus, deixa eu ler aqui. Capítulo 3, verso 19. Lembra-te da minha aflição. E de quê? Do meu pranto, do absinto. Aqui ele está falando de amargura e do fel. Olha como é que a alma dele estava. Ele diz, a minha alma estava como? Em pranto, em amargor, como o fel e o absinto. Verso 20. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Do que a alma dele estava lembrando? Coisa boa? O que você acha? Hein, gente? Com certeza não. Com certeza não. Isso é muito importante, irmãos, porque algumas pessoas não percebem que mesmo que a gente insista em explicar, ela não percebe que aquilo que você pensa influencia em como você sente. Se ele está focando em coisas ruins, a alma vai ficar abatida. E é assim que a alma da pessoa, ela é dominada. Você está me entendendo? Amém? E ele diz, eu recordo disso continuamente. Salmos 42, verso 11 diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei Ele, meu auxílio e Deus meu. Você precisa entender que quando a alma está abatida, quando a mente está perturbada, é preciso haver um contra-ataque. Se você ficar passivo, apenas curtindo, e curtindo aqui não é dando joinha, curtindo aqui eu estou falando de processo, igual como o couro é curtido, significa estar remoendo, estar batendo. Já viu o processo de curtir? Sabe como é? Tá? De estar batendo, passar pela salmoura. Quer dizer, se você ficar só naquela coisa, ruminando pensamentos ruins, aquilo se fortalece. Sua alma vai ficando cada vez mais angustiada, cada vez mais entristecida, cada vez com menos força. Seu brilho vai se apagar, sua vontade de vir para a igreja vai acabar. Sua vontade de orar, sua vontade de ler a Bíblia. Você pode observar que há pessoas que ela claramente vai murchando, o brilho vai sumindo. E isso começa com pensamentos
ruins que tomam conta da mente e da alma da pessoa, do coração dela, os sentimentos também. Isso está claro? Então, Davi disse: ei, minha alma, que coisa é essa? O que está batido dentro de mim? É você tomar uma decisão de não, eu preciso reagir. Nós chamamos isso de tomar uma decisão consciente de ajuste cognitivo. Ajuste cognitivo é ajuste dos pensamentos. Enquanto você permitir que pensamentos tortuosos continuem em você, meu irmão, isso vai se perpetuando. O que acontece com as suas emoções quando você conta uma história engraçada? Eu não sei contar muita história engraçada, não. É muito estranho, porque eu estou pregando, vocês riem. Eu não faço nem ideia porque estão rindo. Mas quando eu de propósito vou contar uma coisa engraçada, a reação geralmente é que eu menos espero. O pessoal fica assim. Como agora. Mas você que consegue contar uma história engraçada, como é que seus sentimentos ficam quando você está contando uma história engraçada? Fala para mim. Fala para mim, gente. Fica feliz, fica leve. Se você lembrar de uma história engraçada sua ou de alguém e você conta aquilo, pode observar que os seus sentimentos vão acompanhando. Tá? Tem pessoas que não conseguem nem contar a história. Ela começa a contar, vai rindo já, sozinha. Não é assim? Por quê? Porque os sentimentos vão acompanhando. Eles sempre vão acompanhar os sentimentos, vão acompanhar os pensamentos. Então você tem que aprender a, de propósito, tirar o foco de coisas ruins e colocar em coisas boas. Amém? A Bíblia Sagrada diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Alguém conhece uma pessoa que não é tão bonita, beleza física, mas de tão simpática se torna? Quem conhece? Se você olhar e falar assim: não, bonito não é não, mas é tão simpático que se torna. Já existem pessoas que, sabe, as suas feições são lindas, mas a pessoa é tão antipática que se torna feia. Isso não acontece, não? Sim ou não? Sim, irmão. A Bíblia tem razão. O coração alegre aformoseia o rosto. Pergunta para o teu irmão: teu coração está alegre? Cuidado com a resposta, cuidado. O que acontece com as suas emoções quando você ouve uma história engraçada? Quando a pessoa consegue contar uma coisa bem engraçada que você achou muito engraçada, como é que suas emoções ficam? Também felizes, irmãos. Então não importa a via, se é daqui para lá ou de lá para cá. Se o foco é a alegria, os sentimentos vão acompanhar os pensamentos. Por que você não aprende isso e põe em prática? Porque quando você percebe: rapaz, está pesado o clima, eu estou meio pesado. Pastor, todos aqueles dias que, sabe, estou irritado até com o vento. Até o vento, até a muriçoca quando passa perto de mim, dá vontade de agarrar ela pelas asas e botar assim e fazer nela também. Só de raiva que eu estou. Onde coisas absurdas chegam a passar. Por que tem pessoas que quebram as coisas dentro de casa, irmãos? Por que existem casais que, quando discutem, quebram as coisas dentro de casa? Que eu acho a coisa mais louca do mundo. Sinceridade, se tem coisa doida para mim, é esse negócio de quebrar as coisas dentro de casa. Já tem um prejuízo emocional, afetivo, ainda vai ter financeiro. Ter que comprar as coisas de novo. E tem casal que é assim, um quebra um prato, o outro fala assim: é para quebrar? Aí quebra o outro também. Hein? Tá. Por que as pessoas, quando sentem que está pesado o clima, falam assim: não, opa, não, muito obrigado, não quero. Tá? Vou louvar, vou aqui botar um vídeo engraçado do povo caindo, tá? Vou botar aqui pegadinha, vou assistir o Cláudio Duarte, eu vou rir, eu quero me alegrar. Porque é isso que a Bíblia diz. Amém? Ela diz isso: trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém? Bom, ainda tinha muita coisa para falar aqui, mas eu vou deixar para fazer isso domingo que vem. Tem muita coisa importante que eu não posso deixar passar. Então, domingo que vem, a gente continua em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.
Glória a Deus.